Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O Campeonato Paulista entra na reta final da primeira fase com jogos decisivos. No domingo, o Palmeiras, que está fora da zona de classificação do Grupo D, recebe o pressionado São Paulo, que não vence há 3 jogos. Enquanto isso, o embalado Corinthians, melhor time da primeira fase, vem com força total após a vitória contra o Santos na Neoquímica Arena na última rodada. Quais são as expectativas para o choque-rei entre Palmeiras e São Paulo? Luiz Ubeldia, o técnico argentino do São Paulo, pode ser demitido? Quem pode parar o timão? E por que o Santos ainda não venceu desde a estreia de Neymar, hein? O 15 Minutos de hoje recebe Cosme Rimoli, colunista do portal R7. Olá, Cosme! Olá, Fara. Hoje vai pegar fogo, porque vou te falar, tem muito time decepcionando e decepcionando quem mais esperava, principalmente camisa 10 do Santos. Então a gente vai ouvir aí já a análise do colunista esportivo do R7, Cosme Rimoli. E quem também me acompanha nessa conversa é Jean Brandão, repórter da Record. Jean, o campeonato se aproxima da reta final com surpresas, é isso? É, isso mesmo. Tudo bem, Fara? Cosme, como é que vai? Um prazer estar aqui com vocês. Se a primeira fase terminasse hoje, Palmeiras e Santos estariam fora da fase final do Campeonato Paulista. Imagina só. No Grupo A, o Corinthians e Mirassol já estão classificados. O Timão, inclusive, pode garantir a melhor campanha na classificação geral já neste final de semana. No Grupo B, Guarani com 11 pontos e Portuguesa com 10 estão na zona de classificação. O Santos com 9 hoje estaria fora da próxima fase. O Red Bull Bragantino com 8 é o último, mas ainda tem chances. No Grupo C, o São Paulo está classificado com 15 pontos, mas ainda disputa o primeiro lugar da chave com o Novo Horizontino, que tem 12. Numa hipótese muito remota, ficaria fora. E no D, o São Bernardo lidera com 19, a Ponte Preta é a segunda com 18 e o Palmeiras é o terceiro com 16. Então, Cosme, no domingo, o Palmeiras recebe o São Paulo no Allianz Parque, às 6h30, com transmissão da Record já a partir das 6 da tarde. Você acha que é um jogo que ganhou uma cara de final para esses dois times? Principalmente para o Palmeiras. O Palmeiras precisa ganhar, Jean, porque o Abel fez muitos testes, o Palmeiras empatou demais, perdeu pontos importantíssimos. O Palmeiras é tricampeão paulista e usou a mesma estratégia nos anos passados, ser o primeiro colocado geral. Dessa vez o Abel exagerou nos testes, o time não se renovou taticamente e perdeu pontos importantíssimos, a ponto de a gente estar discutindo se o Palmeiras vai se classificar ou não. Para o Palmeiras é muito decisivo. E como o Fara disse, o São Paulo está pressionado, mas não em termos de classificar ou não, porque já está classificado, mas pelo péssimo futebol está mostrando, porque uma coisa é utopia, outra coisa é realidade. Quando você coloca Oscar, Lucas, Luciano, Caleri, o quarteto mágico, quem é que vai marcar? Coitado do Alisson, coitado do Pablo Maia, eles não conseguem correr por todos esses jogadores ofensivos. É isso, o Palmeiras, para mim, ele tem a obrigação de ganhar, porque senão ele vai passar, tem toda a chance de passar por um vexame gigantesco, que é não se classificar para a próxima fase do Paulista. Vou só dar o último detalhe. Nos clássicos, quem joga em casa não perde. Basta lembrar que o Palmeiras ganhou do Santos, o Corinthians jogou e ganhou também do Santos, o Santos ganhou do São Paulo e o Palmeiras empatou para o Corinthians. Quem joga em casa não perde. Eu acho que o Palmeiras é favorito e tem a obrigação de ganhar desse São Paulo desconjuntado do Ubeldia. Agora, Cosme, em caso de vitória do São Paulo, o Palmeiras, que é o atual tricampeão, pode ser eliminado da primeira fase. E em caso de vitória do Verdão, você acha que o treinador Luiz Ubeldia pode ser demitido? Porque já está acumulando aí vários resultados decepcionantes, né? Então, já tem uma conversa interna, Fara e Jean, que é a seguinte: São Paulo não está rendendo por conta da pressão da diretoria para que jogue Oscar, Lucas, Caleri e o Luciano juntos. O Ubeldia, ele se vê pressionado pela diretoria para colocar esse time. Então, se perder, não cai ainda. Mas ele não está conseguindo fazer com que esse quarteto jogue, porque não adianta. Nem se o Einstein voltasse para a Terra, ele ia conseguir fazer com que esses jogadores preenchessem o espaço quando o São Paulo está sem a bola. O São Paulo é um time muito vulnerável, porque só tem 2 volantes correndo
para 4, para 5 jogadores. Então é isso, o Zubeldia ele tem esse escudo, mas a diretoria do São Paulo, que gosta muito de jogador midiático, a começar pelo seu presidente, Júlio Casares, que contrata jogador sem falar com técnico, então é um reflexo óbvio disso. O Zubeldia está pressionado, mas ele tem um escudo, porque ele está colocando o time que a diretoria quer que jogue. Sinceramente, de bastidores, não é o time dele. Cosme, você está falando isso, eu estou lembrando de uma entrevista que a gente fez, se eu não me engano, foi na 4ª ou 5ª rodada com o Belmonte, diretor de futebol do São Paulo, e ele veio para aquela entrevista com a intenção de explicar uma reclamação da torcida, que era que ela parecia uma obrigação de colocar os meninos da base. E aí disse, inclusive, que essa teria sido uma decisão tomada pela diretoria em acordo com o Zubeldia. Agora se fala nessa questão que eu já ouvi também, isso que você está falando, dessa obrigação de ter que escalar esse quarteto mágico. Fato é que a gente está vendo que parece que não há um equilíbrio entre o setor ofensivo e o setor defensivo do São Paulo. Então, a gente imaginar qualquer time com Oscar, Lucas, Luciano e Calleri vai ser um time forte ofensivamente. Não é o que a gente percebe no setor defensivo, visto o último jogo do São Paulo como foi, acabou sofrendo um empate no finalzinho do jogo e tudo mais. Mas você acha, Cosme, que por outro lado, essa sequência de resultados ruins pode levar, então, o Zubeldia a mudar o esquema, a atender essa pressão justamente no clássico contra o Palmeiras? Então, se tiver o futebol mínima lógica, ele mexe no time, porque já, quando você destacou o empate no último minuto, foi um Velo Clube, eu repito, o Velo Clube não tinha marcado 3 gols nenhum jogo do campeonato, marcou 3 contra o São Paulo, porque os contragolpes o time estava completamente aberto. Ele tem que mexer nesse time, tem que tirar pelo menos o Luciano, colocar mais um volante para ajustar a marcação, porque senão o Palmeiras tem tudo para se impor nas intermediárias. Hoje o jogo de futebol é restrito à intermediária. Quem ganha as 2 intermediárias praticamente ganha o jogo. É isso, o São Paulo joga muito aberto, não é a característica do time, não é a principal característica do time do Zubeldia. O Zubeldia está escalando porque está sendo pressionado para colocar as estrelas. As estrelas juntas, elas ganham 6 milhões de reais, então tem que colocar para jogar. Esse é o grande problema quando a diretoria contrata jogador sem conversar com o técnico antes. Não adianta se você comprar 10 estrelas, se essas estrelas não marcarem, não fecharem espaço. Esse é o grande problema. E os times do Zubeldia, basta a gente observar todo o trabalho que ele fez no passado, principalmente no Equador, são os times que vibram muito e precisam de muito sangue novo. Se a diretoria do São Paulo queria tanto sangue novo, não ia vender o William Gomes tão barato quanto vendeu. Foi a grande revelação da base do São Paulo esse ano e foi praticamente de graça, um preço baixíssimo para Portugal. Então é isso. O que acontece? O São Paulo vai muito nos jogadores que têm nome, basta lembrar do Rames Rodrigues. É isso, o São Paulo contrata sem estar casado com o treinador. Esse é o grande problema. O São Paulo hoje é um time que é escalado não pelo seu técnico. Agora, Cosme, Brandão, vamos falar um pouquinho dos alvinegros, porque na quarta-feira o Corinthians do Memphis Depay venceu o Santos do Neymar por 2-1. Ô Cosme, eu sei que todo mundo sabe, eu imagino que o Neymar tá fora de forma. Ficou aí praticamente um ano parado. Ninguém tá exigindo que ele jogue o futebol que ele sabe. Mas por que desde a estreia o Santos não vence? Você acha que mesmo com o Neymar, um 100% da forma, ele poderia estar fazendo a diferença do time do Santos? Ou tá faltando jogador de qualidade para acompanhar o Neymar dentro de campo? Então, Fara, o grande problema é que, vamos por partes, o Pedro Caixinha teve esses jogadores do Santos muito tarde. Perdeu-se um tempo gigantesco quando o Santos ganhou a 2ª divisão e voltou para a Série A. Porque ficou esse impasse, vem Neymar, não vem Neymar. Então, os jogadores importantes estão chegando agora, estão chegando tarde. O Santos tem mais 4 jogadores para inscrever na próxima fase, se passar. O Neymar, ele chega fora de forma, com companheiros de nível técnico muito abaixo. Ele sabe que ele ficou quase 2 anos sem jogar, então ele está jogando numa posição mais recuada, tentando tabelar, tentando jogar longe, dá chapéu em garro, mas dá chapéu na intermediária. São 3 partidas, ele deu 6 chutes a gol e deu
Olha só, ele falou com o Memphis Depay, posando para a foto, ele deu 4 abraços no Memphis Depay. Quase ele deu mais abraços do que chutes a gol. Eu já falei, a gente está vivendo a síndrome da Mara Maravilha, a gente está muito carente, a gente queria um super craque. E o Neymar é um jogador de 33 anos, está desgastado, o Santos tem um elenco fraco, e é isso, a gente está vivendo essa perspectiva do Santos, talvez nem se classificar. Vai fazer 3 jogos agora contra 3 times fracos, vai jogar de uma maneira desesperada. Pedro Caixinha está pressionado, a torcida hoje mais, vou assim até colocar entre aspas, mais violentas, as organizadas mais violentas hoje são do Santos, pressionam a diretoria, pressionam o técnico, o time não está rendendo. Nada disso que está acontecendo é surpresa, porque é um time montado às pressas, o clube ficou parado esperando o Neymar. O Neymar chegou e não tinha um time. Perdeu-se um tempo absurdo. A culpa disso é do Marcelo Teixeira. Cosme, eu te pergunto o seguinte, será que é possível a gente esperar ainda dentro do Campeonato Paulista, a gente precisando aí, tendo ainda pela frente mais 2, 3 jogos, será que esse crescimento do Neymar pode acontecer agora, porque o Santos está precisando dele? Então, Jean, um jogador que fica nos últimos 2 anos contundido 1 ano e 1 mês e faz 4 partidas, ele está completamente sem ritmo, ele está sem força muscular e tem 33 anos também. O tempo passou para o Pelé, passa para todo mundo, ainda mais com o Neymar, que ele tem uma vida fora de campo que afeta dentro do campo, porque é isso, passa várias noites, você passou ao longo da carreira dele inteira, noites sem dormir, jogando pôquer, indo pra farra. Ele tem o direito de fazer da vida dele o que ele quiser, mas reflete no campo. A gente sabia que ia refletir. Ele tá no Brasil porque não tem mercado, na Europa não tem mercado, nem na Arábia. Enfim, a gente aceita o Neymar porque ele é o último grande ídolo que a gente tem nessa geração. Agora, ele precisa de ritmo, mas eu já conversei com um preparador físico, que é meu amigo, que ele foi de um clube grande, ele disse que está estranhando essa sequência de jogos, Jean. Ele deveria descansar, ele deveria jogar 1, 2 jogos e aos poucos. O Santos está tão desesperado, a mídia também, nós estamos tão desesperados em ver o Neymar, que isso afetou também, ele joga o quanto ele quiser. Hoje, ele que determina pro Caixinha a hora que ele vai sair. Assim, é uma inversão de valores total. Agora, Cosme, a gente está aqui entrando na reta final do nosso podcast. Eu quero dizer o seguinte: 8 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E o trio lá, o Depay, o Garro e o Roberto, estão encantando. Você acha que o Corinthians é o grande favorito já? É o grande favorito, precisa ganhar o Paulista. O Ramon Dias foi muito esperto, ele usou a estratégia do Abel Ferreira, ele colocou o time importante desde o início, porque o Corinthians foi montado aos soluços do ano passado. Vieram 2, depois vieram 3, e aí agora tem um time, o time está encaixado, está na frente dos outros sim, porque está encaixado, tem jogadores talentosíssimos, como você acabou de dizer, vivendo fase excelente, está usando a Arena de novo, a Arena está jogando a favor, o Corinthians está somando esses pontos na Arena. Agora tem a Libertadores, né? Agora o Corinthians vai até a Venezuela na quarta-feira, vai jogar agora contra a Portuguesa com reservas, porque o grande objetivo do Corinthians é voar na Libertadores, mas não quer perder esse Paulista. E assim, vocês dois sabem muito bem, quem é o time que termina na primeira classificação, em primeiro lugar na classificação geral desse Paulista, tem o direito de jogar em casa, decidir em casa. E para ganhar do Corinthians hoje na Arena, precisa ter um super time. Não vejo nenhum super time. Inclusive, para mim, o Palmeiras é a grande decepção do campeonato por conta do Abel Ferreira, que fez testes demais, desperdiçou pontos demais, tirou a confiança dos jogadores e o Palmeiras jogando pressionado, o Palmeiras tem a torcida mais chata desse planeta. Muito bem, o JR 15 Minutos termina aqui. Eu quero reforçar o convite para você que nos acompanha pro Choque Rei no domingo, hein? São Paulo e Palmeiras às 6h30 na tela da Record. Eu agradeço a participação de Cosme Rimoli, colunista esportivo do Portal R7. Cosme, muito obrigado. Muito obrigado a você. É um prazer falar com você, Fara, com o Jean. E só ressaltando, quero mandar um grande abraço pro Tite, que acha que o Campeonato Carioca é muito melhor que o Paulista. Abraço, Tite. Agradeço também o Jean Brandão. Jean, você vai fazer futebol esse final de semana? Você tá na rodada? Como é que tá a sua agenda aí? Obrigado pela sua participação.
Vamos fazer sim, clássico a gente não pode fugir, né? Grande abraço, Fara, Cosme, um grande abraço para você também. Então todo mundo ligadinho na tela da Record, 6h30 da tarde de domingo, grande clássico. Bom jogo para você, Jean. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e das estagiárias Amanda Fuzita, Isabela Santos e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Diego Marcondes. Coordenação de conteúdo, Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e, é claro, nas principais plataformas de streaming. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!